Então, pessoal, a gente viu em vídeos prévios que a lei de Moore está chegando no limite, o que significa que já está ficando fisicamente impossível reduzir o tamanho do transistor. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas no curto prazo, médio prazo, a gente vai chegar lá. Isso então significa que a gente não vai mais conseguir evoluir o desempenho dos nossos microprocessadores. Assim que a gente não puder botar mais transistores dentro do nosso chip sem aumentar o tamanho dele, certamente isso não vai acontecer, né? Por isso que a gente tem que entrar em outro assunto aqui para ver outra coisa que influencia bastante o desempenho de um processador, que é a arquitetura e a organização desse processador. Eu sempre gosto de dar um exemplo, fazer um paralelo, né, com a construção civil, né? O que um arquiteto que trabalha na construção civil faz? Ele pega os desejos de um cliente, né, e projeta quantos elementos naquela casa precisam para atender aquelas necessidades do cliente, né? Quantos quartos, quantos banheiros, quantos pavimentos, esse tipo de coisa. Quando a gente faz o paralelo com os microprocessadores, é a mesma coisa. Cada microprocessador tem uma especificação de desempenho e então um arquiteto de microcontroladores ele tem que determinar quais elementos lógicos vão ter dentro daquele chip e como eles vão estar organizados para que esse chip atenda o desempenho que é esperado dele, né? Então a arquitetura é o que vem na ficha do chip, ou seja, quanto ele tem de memória, se ele é um processador 16 bits, 32 bits, 64, tanto faz. E a organização é como esse chip foi construído para atender aqueles requisitos de arquitetura, que também podem influenciar no desempenho, né? Para a gente entender melhor como isso funciona, a gente vai fazer um exemplo básico utilizando um processador muito simples, para ver mais ou menos como uma arquitetura de microprocessador funciona. Aí em vídeos posteriores, a gente vai estudar um pouco a arquitetura do Cortex M4, que é a arquitetura utilizada no Tiva Launchpad, né? Ele é comprada da ARM, como a gente viu em vídeos posteriores, e a gente vai estudar como ela funciona. A gente vai complicando essa arquitetura básica que a gente vai ver agora, para até chegar na arquitetura que a gente vai utilizar ao longo da nossa disciplina. Bom, pessoal, então o que eu tenho aqui é um processador muito simples, né? A gente pode observar aqui que todos os elementos desse processador eles são quadruplicados, ou seja, ele é um processador de 4 bits. Ele é composto do quê? A gente tem aqui registradores, que são elementos de memória, então 4 registradores, e a gente tem aqui também o coração do nosso processador, que é a unidade lógica aritmética. Nesse caso aqui, ela é composta apenas de somadores, né? É um processador muito simples que só sabe somar. Naturalmente, num processador de verdade, a gente vai ter muitas outras operações que a ULA é capaz de fazer. Mas aqui, para deixar simples, né, a gente vai começar com uma operação só. Para ver como tudo isso aqui funciona, a gente vai partir de um exemplo, né? Como ele é um processador de 4 bits, o número máximo que ele sabe contar, então, é 2 elevado a 4 menos 1. Então, o nosso processador ele sabe contar até 15. Como exemplo, eu vou pegar 2 números aqui e a gente vai fazer uma soma e ver toda a sequência que precisa ser seguida nesse processador aqui para a gente conseguir fazer essa soma. Então, eu vou arbitrar 2 números de 0 a 15 quaisquer. No caso, eu vou escolher o número 7 e o número 5, né? A gente vai assumir que esses números já começam previamente armazenados aqui. Então, a gente já sabe qual que é a função desses registradores aqui, que é armazenar os operandos e os resultados do nosso microprocessador. Eu vou colocar 7 aqui, direto em binário, né? Para o pessoal que esqueceu como faz a conversão, a gente tem vídeos ali no canal que também explicam como isso é feito, né? Então, eu vou começar aqui de 7, né? Que é 4 mais 2 mais 1. E aqui no outro registrador eu vou botar 5, né? Que é 4 mais 1. Né? Como é que a gente vai fazer para fazer a soma aqui nesse processador, né? Esse elemento aqui é um elemento combinacional. Então, se ele tiver os operandos aqui nesses registradores, ele já vai voltar a um resultado válido aqui da soma desses 2 números. Então, a primeira operação que a gente tem que fazer nesse processador é conseguir mover esses dados que estão aqui para
as entradas de nossa ULA, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vê que todos os registradores dessa arquitetura, eles estão ligados através desse barramento. O que é um barramento? O barramento, nesse caso, é só um monte de ligações que conectam todas as entradas a todas as saídas. Dessa maneira, qualquer registrador e a saída da ULA pode aparecer em qualquer entrada de qualquer um dos nossos outros registradores. Naturalmente, eu não posso fazer com que todos esses registradores tenham sua saída no barramento ao mesmo tempo. Senão eu vou ocasionar um curto no barramento. Por esse motivo que eu tenho essas outras entidades lógicas aqui, que são buffers, né? Eu não posso acionar mais de um buffer ao mesmo tempo, senão eu vou botar o barramento em curto. Então, mais para frente, a gente vai precisar ter outra unidade que controla isso aqui e não deixa mais de um deles se acionar ao mesmo tempo. Como é que a gente vai mover esse set aqui para a primeira entrada da ULA? O primeiro passo, então, é acionar esses buffers, né? Isso é feito colocando o estado lógico ativo no RA out. Quando eu faço isso, esses buffers abrem e este número aparece aqui no barramento. Como o barramento está todo em curto, a entrada de todos os registradores também vai conseguir, também vai ter esses números aqui, como por exemplo aqui. O próximo passo, então, é colocar um nível lógico ativo neste pino aqui, e o que vai acontecer é que este registrador vai registrar o valor que eu acabei de colocar no barramento. Feito isso, eu posso ir para o próximo passo, que é mover o valor 5 deste registrador para o segundo operando da ULA. Para isso, a primeira coisa que eu faço é desligar esse sinal aqui. Esse sinal é só um pulso, também já está desligado. E quando eu faço isso, o meu barramento vai ser liberado a ponto de que eu agora já posso abrir este buffer aqui, que vai colocar o 0101 no meu barramento, que também vai aparecer aqui. Nesse momento, eu posso dar um pulso aqui no SR2IN e esse valor vai ficar registrado aqui. Como a ULA é um elemento combinacional, no momento que eu colocar as entradas aqui, eu já vou ter o resultado saindo aqui. Só que porque esse buffer aqui não está acionado, eu ainda não tenho algum problema aqui, algum problema de curto, alguma coisa assim. Então, eu removo o sinal do buffer aqui e a ULA já fez a conta. Vamos só relembrar como é que a ULA fez para fazer essa conta, né? Vamos lembrar como é que funciona um somador com carry. No primeiro ponto aqui, eu estou somando este 1 com este 1. 1 mais 1, 10, né? Então, o resultado é 0, né? Porque ele só pega o primeiro bit. E o 1 que sobrou é o bit de carry, que vai avisar o próximo somador que eu tenho mais alguma coisa aqui que sobrou da soma passada. Agora eu somo o segundo bit, que é um 0 com um 1, dá 1, mais o bit de carry, novamente 10. Então, o resultado é 0 e eu tenho mais um bit de carry. Para o terceiro bit, eu tenho 1 mais 1, 10, com o bit de carry, 11. Né? Então, eu tenho 1 aqui e o bit de carry. Agora, eu tenho 0 mais 0, 0, mais esse 1, 1. O resultado que eu tenho aqui, então, é 8 mais 4, 12, como teria que ser. Bom, a minha ULA já retornou o valor certo. Agora eu preciso armazenar isso em algum lugar. Onde que eu vou armazenar? No caso da arquitetura que a gente acabou de desenvolver, eu só tenho 2 registradores para armazenar esses dados. Então, eu vou ter que perder um dado do operando para conseguir botar o dado do resultado. Né? Aqui a gente já começa a ver como ter uma arquitetura que tivesse mais registradores do que 2, poderia ser vantajosa e fazer com que meus cálculos fossem mais rápidos, né? Porque eu posso ter mais resultados intermediários ali no meio. Mas nesse caso aqui, então, o que eu vou fazer é eliminar esse valor aqui e colocar o valor da minha conta aqui no meu registrador, que eu vou chamar de R2, ou segundo registrador. O que eu faço para conseguir colocar esse resultado aqui? Primeiro, eu aciono o RSOut, então os buffers da ULA vão abrir, e então eu vou ter o resultado aqui no barramento. Depois disso, como o barramento novamente está em curto, eu vou ter esse resultado aqui, e eu posso já dar um pulso em RBOut, que vai completar
o trabalho de colocar o resultado aqui no meu outro registrador. E com isso, então, a gente conclui o exemplo de como um processador simples faz uma soma, né? Nos próximos slides, a gente vai ver como isso se complica para a gente chegar numa arquitetura básica de um processador simples. Bom, pessoal, dando continuidade ao exemplo do slide anterior, a gente vai fazer o nosso processador ficar um pouquinho mais completo. No slide passado, a gente tinha uma unidade lógica aritmética que ela só sabia somar. Nesse novo exemplo, a gente vai substituir aquela entidade lógica por esta aqui, que é um pouco melhorzinha, então ela sabe fazer várias operações. Para isso, ela precisa um novo barramento então aqui em cima, que é justamente o que diz qual operação que ela vai efetuar. Também no exemplo passado, a gente tinha que mover o conteúdo dos registradores um por um até a nossa ULA, porque a gente só tinha um barramento de dados. Nesse exemplo aqui eu já vou complementar e eu vou assumir que o nosso banco de registradores agora ele tem duas saídas e também tem uma entrada independente. Com isso, com uma instrução só, eu posso fazer todo o trabalho de colocar dois operandos na minha ULA e receber um valor de resposta. Outra coisa que eu incrementei aqui nessa arquitetura é que antes a gente tinha só dois registradores. Inclusive, eu deixei os dois valores que já estavam armazenados lá, 7 e 5, mas agora eu assumi também que a gente tem 4 novos registradores que também podem armazenar valores e, como eu falei, melhorar o desempenho do nosso sistema, fazendo com que eu possa ter mais resultados intermediários para efetuar o meu cálculo. Outra entidade agora que está faltando é justamente alguma coisa para comandar qual que é a instrução que a ULA vai operar naquele ciclo e quais são os operandos e qual que é o registrador de resposta da minha ULA. Esta entidade ela é chamada de decodificador de instruções e eu vou então desenhar ela aqui em cima. Então este é o nosso decodificador de instruções. Que sinais então que ele fornece às nossas outras entidades? Além do sinal de controle que já está desenhado aqui, ele precisa mais 3 sinais que são justamente os que indicam quais são os operandos e o resultado da minha instrução corrente. Eu vou chamar isso aqui de registrador N, registrador M e registrador D. E aqui eu tenho o dado N, o dado M e o dado D. Excelente, pessoal! Agora eu tenho um microprocessador que é capaz de executar várias operações em cima desses 6 registradores que a gente colocou aqui no banco de registradores. Porém, para que esse processador consiga fazer operações mais complexas, é interessante que ele tenha uma capacidade de armazenamento um pouco maior do que somente esses 6 registradores que eu tenho aqui. Para esse motivo, então, eu vou adicionar mais uma entidade aqui, que seria uma memória. Vou desenhar essa memória aqui embaixo. Então, toda vez que eu coloco uma memória, eu também preciso de uma entidade que consiga acessar os dados dessa memória. Tanto escrever, quanto recuperar os dados da minha memória para eu poder utilizar nesse meu processador. Para isso, então, eu vou colocar aqui do lado um controlador de memória. Então, aqui a gente fica com controlador de memória. E aqui embaixo eu fico com a memória propriamente dita. Bom, agora que eu já tenho um controlador de memória e uma memória, basta eu conectar essas novas entidades aqui no meu processador. A única entidade que fala com a memória é o meu controlador de memória. Então é ele que vai ter que receber todos os dados gerados pelo meu processador para poder armazenar os resultados na memória e não só nos registradores. Então, para isso, o resultado das minhas contas também vai no meu controlador de memória. E como é que eu vou fazer para receber esses dados? Em algum momento eu posso querer armazenar o resultado da minha ULA direto no banco de registradores, como está aqui. Mas em algum momento eu também quero poder pegar dados da minha memória através do controlador de memória e armazenar eles no banco de registradores. Para fazer isso, então, eu vou abrir esse barramento aqui
que vai para o banco de registradores, né? E eu vou adicionar uma outra entidade lógica aqui, que seria um MUX, um multiplexador, né? Então, em certo momento, o meu processador pode receber dados diretamente da ULA, como ele vinha fazendo. Só que em alguns momentos ele pode querer receber os dados diretamente do meu controlador de memória. Quem controla esse MUX aqui? Quem que vai dizer quando os dados vêm diretamente da ULA, quando vem do meu controlador de memória? Naturalmente, é o decodificador de instruções, que então é a entidade que trabalha coordenando todos os outros blocos. E assim agora eu tenho um processador um pouco mais completo, né? Ele tem uma memória e um controlador de memória, onde eu posso armazenar então os resultados das minhas operações. Falando em instruções, essa é a última parte do nosso processador que falta, né? O nosso processador já sabe armazenar dados e executar instruções correntes, mas um programa é uma sequência de instruções. Onde que essa sequência de instruções vai estar armazenada? Naturalmente também aqui na nossa memória. Existem duas arquiteturas básicas de processadores. Essa primeira que eu vou explicar para vocês é a arquitetura de von Neumann. Nessa arquitetura, a gente tem somente um gerenciador de memória e um caminho para todos os dados e códigos que estejam armazenados nessa memória fluir para o meu processador. Então, o processador operando na arquitetura von Neumann, a primeira coisa que ele tem que fazer é receber uma instrução da memória e enviar ela para o decodificador de instruções. Depois de feito isso, essa instrução pode ser executada e no segundo ciclo, então, o resultado dessa operação pode voltar para essa memória ou então ir para algum registrador, né? Tem uma maneira um pouco mais eficiente de fazer isso. A gente pode separar a nossa memória de dados da nossa memória de código, que é a memória de programa, que de fato armazena aqui. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com uma arquitetura Harvard. Como é que seria essa arquitetura, então? Eu teria que colocar mais um controlador de memória aqui deste lado, ou gerenciador de memória, né? Tanto faz. E este gerenciador de memória aqui, ele então é o nosso gerenciador de memória de código. Enquanto esse aqui é o gerenciador de memória de dados. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui? No mesmo momento que o processador está recebendo instruções, recuperando essas instruções aqui da nossa memória, ele também pode estar salvando dados dos resultados dessas instruções passadas. Então, essa é a arquitetura Harvard. Eu tenho 2 barramentos. Enquanto a outra é a arquitetura von Neumann, onde eu tenho que usar o mesmo barramento, tanto para o gerenciador de memória de dados, quanto para o gerenciador de memória de código. Então, esses são os 2 tipos básicos de arquiteturas de microcontroladores. A gente viu aqui que só alterando a construção do processador, a gente pode ter ganhos de desempenho. E em arquiteturas comerciais, esses ganhos são ainda maiores, porque eles não utilizam uma arquitetura von Neumann ou Harvard pura. Eles têm muito mais do que 2 barramentos que otimizam ainda mais o desempenho do processador. Essa foi a nossa breve explanação sobre arquitetura e organização de microcontroladores. É um assunto de bastante importância, porque diferentemente da programação para C, para computador, onde a gente fica bem longe da arquitetura da máquina, a arquitetura foi toda abstraída pelo sistema operacional, o programador de microcontroladores geralmente trabalha bem próximo da programação da máquina. Então é bem importante que a gente saiba como funcionam nossos registradores, não só na parte de programação, né? Hoje em dia a gente não está mais programando tanto em assembly, mas quando a gente for depurar o nosso código, o conhecimento de como a arquitetura funciona facilita bastante e nos ajuda a detectar os problemas bem mais rápido. Então, espero que vocês gostaram e até a próxima.